Graça e paz, queridos irmãos, estamos aqui de novo com a graça de Deus. Hoje eu queria colocar a vida de Samuel como lições a serem aprendidas. Às vezes nós olhamos alguns personagens bíblicos que o seu viver parece que nos traz nenhum entendimento ou lições favoráveis, mas às vezes nós temos que entender que Deus permite que algumas vidas, mesmo não sendo uma vida exemplar, nós possamos extrair delas exemplos importantes para o nosso comportamento. Eu acredito que tudo que está escrito na Bíblia tem um sentido. Deus permitiu para que houvesse um entendimento e um aprendizado. Então, até mesmo vidas como a de Saul, que a princípio era uma vida boa, exemplar para o povo de Israel, depois acaba se perdendo numa vala comum. Então vamos meditar um pouquinho sobre isso. 1 Samuel capítulo 31, do 1 ao 13. Nós iniciamos essa reflexão no momento em que o povo de Israel pede um rei. Olha que erro grandioso. Eles tinham o governo de Deus, mas eles chegam diante de Deus e pedem um governo humano, sujeito a falhas, a erros. Olha que absurdo, né? Mas foi esse o pedido, a exigência de Israel. Deus, queremos um rei. E nós vemos que Saul fora escolhido como rei, mais tarde conhecido como o rei que perdeu a coroa. Mas eu quero primeiro fazer um entendimento, porque quando olhamos a figura de Saul, tendemos a sempre olhar o lado negativo. Mas quando Saul foi eleito, escolhido, é porque ele tinha algo de bom. Ele tinha algo que o fez ser escolhido. Então nós temos que entender que às vezes começamos bem e terminamos mal por nossa culpa. Mas às vezes temos toda uma oportunidade de conquista, de progresso, e por escolhas erradas nos perdemos. Saul era um homem bom, um homem capaz, e por isso a escolha recaiu a ele. Mas com o passar do tempo, Saul foi se perdendo. Dentro, quem sabe, ele imaginando agora, o orgulho tomou conta dele. Eu sou o rei agora, eu sou, quem tem o poder. E isso corrompe mesmo. O homem, infelizmente, o poder chega dentro do seu coração e faz alguns estragos muito grandes. Mas um grande erro que derrotou Saul foi que ele tratava o pecado de uma forma muito leve. Normalmente ele usava de desculpas, ou então culpava os outros pelo seu insucesso. Mas de fato, quando você examina a história de Saul, você nunca vê ele se arrependendo. Ele sempre transferia o erro para alguém. Olha, eu fiz isso porque tive que fazer tal. Olha, não fui eu que errei, ele que errou, foi aquele lá, nunca era ele. E ele nunca assumia. E nós sabemos que para encontrar o perdão, o primeiro ingrediente que vem à frente de tudo é o reconhecimento do erro. Eu pequei, Senhor, me perdoa, lava o meu coração, não permita que eu peque mais. Isso é o beabá da vida de alguém que quer encontrar misericórdia, né? Devemos ter muito cuidado, não cometermos muitas vezes o mesmo erro. Porque, como eu já disse em outras oportunidades, o cristão pode errar sim, e deve errar, infelizmente, mas nunca de forma precipitada, ou nunca de forma pensada, ou nunca de forma consciente. Porque quando o cristão comete o erro dessa maneira, ele deve entender que ele está gostando do erro.
ou está tendo um papel como o de Saul, não levava muito em conta, como que imaginasse que Deus iria sempre relevar. Mas a Bíblia que fala, não sou eu, que o salário do pecado é a morte. As pessoas às vezes se esquecem disso, e o erro parece que se tornou um habitual na sua vida, porque sempre acreditam que vai existir em algum momento a misericórdia de Deus, e por algum momento se esquecem que Deus é justiça, é juízo. Deus chega uma hora que ele cessa a misericórdia e ele faz, agora eu sou o juiz. E a justiça de Deus, ela é contrária ao pecado, então você vai pagar um preço. Eu quero também dizer que a forma constante do erro leva a um declínio espiritual. E isso não é completamente instantâneo, é gradual. Observem na vida de Saul. Saul não fracassou imediatamente. Como eu acabei de relatar há pouco, no começo ele era um homem humilde, um homem que entendia que tinha um chamado para governar o povo de Deus. Mas depois ele se permitiu que o orgulho e a inveja, por exemplo, de Davi, tomasse conta dele. Então ele foi aos poucos, ele foi perdendo a graça diante de Deus. E assim é na nossa vida também. Ninguém cai da noite para o dia. A gente vai tendo um processo de declínio gradual. Todo dia nós vamos perdendo um pouco. Se nós não enfrentarmos o pecado como ele deva ser enfrentado. Ou seja, o pecado deva ser entendido como algo sério que deva ser combatido todos os dias da nossa vida. A integridade, ela é absolutamente essencial. Saul era um homem de um coração inconstante. Isso é o que leva as pessoas ao fracasso. Elas não conseguem permanecer fiéis diante de Deus. Eu, como pastor, tenho visto na vida de muitas ovelhas um começar abençoado, um começar de alguém que faz uma entrega e uma escolha por Deus de forma integral. Mas com o passar do tempo, parece que o mundo vai roubando pequenos pedaços dentro da vida da pessoa, e depois de algum tempo, ela já não é mais aquele cristão de alguma década atrás. Ele já começa a ser aquela pessoa que se mostra inconstante. Uma hora está amando Deus acima de todas as coisas. No dia seguinte, quem é Deus? Parece que não conhece mais o seu Senhor. Ao contrário de Saul, Davi era um homem de um coração íntegro. E olha, eu nunca deixei de falar dos erros pertinentes a Davi. Mas Davi, mesmo com seus erros, era chamado segundo o coração de Deus. Porque vocês que leem a Bíblia, né? Às vezes está faltando isso, ler a Bíblia. Vocês que leem a Bíblia, veem os momentos em que Davi, quando erra, ele rasga o coração. Diferente de Davi, de Saul, que ficava jogando o erro para o lado. Oh, não fui eu, não fui eu, oh, foi aquele lá. Oh. Ele passava o erro para os outros. Davi, quando errava, ele rasgava o coração, ele reconhecia, ele ficava em pranto durante dias, ele rasgava a alma e aí encontrava o perdão de Deus. Sabe, ninguém está dizendo aqui que nós não podemos errar, e vamos errar, sabe? Nós vamos errar. Eu aqui sou um réu confesso, eu erro. Mas quando nós errarmos, amados irmãos, nós temos que nos revestir de toda a consciência que o erro provoca. Nós temos que entender que nós precisamos fazer como Davi, rasgar o nosso coração, clamando pela misericórdia do Senhor. Então eu quero te dizer que desta maneira nós vamos ser muito mais parecidos como Davi e não como Saul.
A obediência é a chave para a vitória e sucesso. Saul começou a declinar a partir do momento que ele achava que ele era capaz, como rei, de tomar todas as decisões sozinho. E aí está um erro crucial na vida do cristão, que acha que o governo da sua vida está sobre ele. Ele faz o que quer, ele pode fazer o que ele quer, e se esquece que ele foi comprado por Jesus. Ele não é mais senhor, agora ele é servo. E sendo servo, tem que estar sujeito ao seu senhor. Então, quando o homem quer voltar a ser seu senhor, ele começa um declínio na sua vida. E ele só vai lembrar de Deus quando ele não sabe mais o que fazer. Aí ele lembra, não, eu tenho um Senhor. Mas no tempo em que ele tomou as decisões erradas, ele se fez senhor de si mesmo. Devemos construir uma vida espiritual. A vontade para Deus é o nosso crescimento. Então eu encerro essa meditação dizendo que Saul nos trouxe uma lição muito amarga de quem teve uma oportunidade tão valiosa nas mãos e jogou fora. De alguém que poderia ter crescido diante de Deus e diante daquela sociedade, e agora ele vai jogando tudo fora porque ele permitiu que a vaidade, que o orgulho, que o senhorio que ele assume para si agora pudesse roubar tanta coisa boa. Por exemplo, como foi Davi quando teve a sua oportunidade. Eu já falei isso em outro programa, mas vou repetir para terminar. Até o dia de hoje, quando nós visitamos Israel, nós vamos e levamos um grupo de irmãos até o túmulo de Davi. E até o dia de hoje, a coisa mais maravilhosa é observar como os judeus reverenciam Davi até o dia de hoje como grande rei. Ninguém vai no túmulo de Saul, mas no túmulo de Davi, a todo instante os pais levam as crianças para que desde cedo elas possam reverenciar a figura daquele grande rei. Irmãos, eu e você precisamos deixar um legado como homens e mulheres de Deus. Então faça a tua parte. Aprenda na lição de Saul o que não devemos fazer, para que possamos nos apresentar a Deus segundo o coração dele, tá bom? Que Deus te abençoe. Um grande final de dia para você, que você possa receber toda a graça do Senhor Jesus. Até o próximo programa, sendo o Senhor assim servido. Deus te abençoe, fique na paz.